Senhor Deus, aqui estamos, Pai, nessa tarde, porque cremos que o Senhor quer falar conosco. Por favor, queremos agora, humildemente, abrir os nossos corações, perguntar ao Senhor o que o Senhor quer falar conosco. Talvez, Pai, muitas pessoas que também vão estar vendo este vídeo em uma outra ocasião, mas com certeza o Senhor também vai querer falar com cada um. Então pedimos ao Senhor, perdoe-nos, porque não somos dignos do Senhor. E por favor, bondoso Deus, faça presente conosco, dando-nos o discernimento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Lemos então, diz assim, Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Bom, irmãos, este versículo é um versículo bem conhecido, né? Da maioria, e este versículo traz algo aqui muito interessante. O profeta aqui, ele faz um pedido para nós, né? O Senhor, através do profeta, faz um pedido para nós. Ele pede que nós peça pela chuva serôdia, né? Ele está fazendo esse pedido. Mas o interessante é que ele faz esse pedido, mas ele não faz esse pedido para que em todo tempo se pedisse pela chuva serôdia, mas ele diz, quando? No tempo, né? Diz aqui, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Então, nós vimos que há um tempo para a chuva serôdia, né? Hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas é justamente por causa deste tema, né, que o Senhor, ele me deu um sonho. E eu vou estar relatando para os irmãos, uma mensagem muito importante, que o Senhor falou comigo e me pediu para que eu compartilhasse com os irmãos. Mas antes de eu contar o sonho e a sua interpretação, eu gostaria de rapidamente, de uma forma resumida, contar para os irmãos o meu testemunho. Eu sou adventista de sétimo dia, em média 9 anos, mais ou menos, mas eu não fui sempre adventista de sétimo dia, né? Eu nasci e me criei na igreja Assembleia. Eu era protestante, meus pais, meus irmãos, toda a minha família. Mas quando chegou na minha juventude, eu acabei me afastando, né? Até mesmo a luz que eu tinha, eu acabei abandonando. Mas eu tinha desejo de voltar, tinha desejo de me consertar. Então o tempo passou, eu conheci o meu esposo. E aí, quando nós começamos a namorar, eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu perguntei para ele se ele tinha desejo algum dia de ser crente, de se entregar a Cristo, e falei alguma coisa da minha vida para ele. Só que ele falou para mim que sim, que ele também compartilhava deste desejo, só que ele falou que a igreja dele era uma outra igreja. Aí eu perguntei para ele, ele falou para mim assim, bom, eu mesmo nunca fui de igreja nenhuma, mas a minha família, os meus avós, alguns irmãos, são adventistas do sétimo dia. Bom, eu não entendi até então muito pouco, eu tinha ouvido falar da igreja adventista do sétimo dia. Eu fiz algumas perguntas para ele, básica, e perguntei se essa igreja acreditava em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se acreditava no batismo por imersão, e algumas perguntas assim, diante da luz que eu tinha, e ele me disse que sim, que cria. Eu pensei comigo assim, como eu disse para os irmãos, eu tinha muito pouca luz, muito pouco entendimento, mas no conhecimento que eu tinha, eu pensei, eu acho que não é necessário guardar o sábado, mas mal também não vai fazer, pelo menos é uma igreja que parece que é boa, tá bom. Eu tinha muito desejo de sair do mundo e me consertar com Deus. Então, continuamos namoro, casamos, e passado mais algum tempo, fomos então nos consertar, para voltar, né, eu voltar para a igreja e ele estar indo para a igreja. Então ele me convidou, vim fazer uma visita na igreja adventista, gostei muito, os irmãos perguntaram se nós queríamos estudo, aceitamos, começamos a estudar. Quando estávamos, se eu não me engano, no 5º estudo, mais ou menos, nós que já estávamos nos preparando para ir para Portugal, fomos embora para Portugal nessa época. Minha mãe estava lá, meus irmãos, familiares, e nós fomos também. Os irmãos então deram para nós o estudo, para que a gente desse continuidade lá. E também nos orientaram para que a gente estivesse procurando a igreja, pedindo auxílio lá e tal, e nós fomos. Chegando lá, levamos também o CD do pastor Luiz Gonçalves, e ali nós estávamos empolgados. Mas quando nós chegamos lá, eu relatei o ocorrido para o meu irmão, e para minha mãe também, minha família que estava lá.
eu falei, ó, a gente está estudando com a igreja adventista e a gente está gostando e temos a intenção de ir para esta igreja. Então, o meu irmão também não tinha muito conhecimento, levou o caso para o pastor dele, né, da Igreja Assembleia. O pastor, então, falou assim para ele, olha, irmão, é bem complicado esse caso, porque a Igreja Adventista está vivendo pelo tempo da lei e eles não vão se salvar, porque nós estamos no tempo da graça. E ali ele mandou alguns versículos, né, que estavam em Gálatas, em Romanos e outros, para mim, e sem o contexto, aparentemente, até parecia mesmo que estava falando isso, que a salvação era pela graça e que não estávamos no tempo da lei, algumas coisas assim. Não exatamente assim, mas parecia na minha mente que era assim, quando eu li ali juntamente com aquela informação que tinha vindo do pastor. E eu fiquei muito nervosa, muito preocupada e falei para o meu esposo que eu não iria mais, então, não iria mais vir para a Igreja Adventista. Ele, então, falou assim para mim, olha, mas é esta igreja que tem a verdade. Embora ele não tivesse todo o conhecimento, mas ele já conhecia um pouco. E eu falei, não, mas se não vai ter salvação, eu não quero ir para essa igreja. E aí ficamos assim, passou mais um tempo e nós combinamos assim, ó, vamos fazer assim, eu vou para a minha igreja, tu vai para a tua. Se der certo, nós damos continuidade no nosso casamento, se não der, nós terminamos por aqui, porque eu quero muito me consertar com Deus e a tua igreja não vai ter salvação. E ficamos um pouco naquele embate, mas passados uns dias eu tomei uma decisão de que eu iria voltar para os caminhos do Senhor. Mesmo sozinha, mesmo individual, que eu iria voltar. Só que eu pensei comigo, mas eu acho que eu estou sendo muito egoísta. Como que eu vou querer voltar sozinha? E o meu esposo, ele vai para essa igreja e vai se perder. Eu não posso, eu preciso salvá-lo. Então, antes de eu tomar a decisão de voltar literalmente, eu comecei a estudar a Bíblia secretamente, para mim. Para provar para ele de que ele estava errado e que ele não iria se salvar nessa igreja. Bom, eu não fui ler lá no Velho Testamento, porque aí então, neste momento, eu comecei a pesquisar algumas coisas. E aí comecei a descobrir que algumas pessoas falavam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fazia uma lavagem cerebral e algumas outras coisas que comentavam. E eu pensei comigo, não vou permitir que ninguém me ensine mais nada, não vou ver nada, vou apenas na fonte que é a Bíblia e vou no Novo Testamento, aonde que está falando, então, supostamente, que a lei teria sido abolida. E comecei, irmãos, e até costumo brincar que se você quer convencer um protestante de que ainda a lei é vigente, de que está válida e de que é verdadeira, peça-o que estude o Novo Testamento, porque eu sei que tem maravilhosas passagens no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tem muito mais, irmãos. E eu comecei a estudar texto e contexto agora daqueles versículos que o pastor tinha mandado para mim. E ao estudar eu não preciso relatar o resto, os irmãos estão vendo que eu estou aqui, né? Então, em vez de eu converter o meu esposo, a palavra me converteu. E eu vi que era eu que estava errada. A princípio, irmãos, eu não falei nada para ele. Tinha medo de lá na frente eu encontrar mais alguma passagem, mais alguma coisa. E aí eu não queria dar falsas esperanças para ele. Mas o tempo foi passando e aí eu um dia estava na rua, porque nós morávamos em Lolé, no Algarve, lá em Portugal, e trabalhávamos com salgados. A minha mãe tinha uma pequena empresa de salgados, nós entregávamos nos cafés e em algumas lojas, encomendas, enfim. Nós trabalhávamos ali e eu ia fazendo as entregas e um dia havia umas pessoas vestidas de branco na rua entregando livros. E aí, neste tempo, eu ainda não estava 100% convencida, eu estava em conflito, eu estava vendo que a palavra dizia que era verdade, mas muitas dúvidas me sobrevinham e eu estava em grande conflito. Então, eu recebi aquele livro e de um lado do livro dizia assim, ele tinha duas versões no mesmo livro, um tempo para si, para quê? E o outro lado, um tempo para si, por quê? E aquele livro eu logo vi que ele se tratava da doutrina adventista e eu cheguei em casa e tinha assim um lixo bem grande de apertar assim com o pé e eu apertei assim e eu ia colocar ele no lixo. Eu disse, eu não quero nada que venha confundir minha mente. Quando eu ia tocar, eu pensei, não, mas eu vou dar para o meu esposo. Né? Eu dei a arma para o inimigo. Então, entreguei para ele e ele começou a ler. A partir daquele momento, ele também tinha mais argumento também por dentro da palavra, porque aquele livro, ele trazia pela palavra como realmente era o dia do Senhor. E ali foi indo, né?
depois, então, conhecemos alguns irmãos de lá, de Lolé, e conversando com eles, perguntamos para eles quem eram os irmãos que estavam entregando livros, né? E eles relataram para nós que ninguém entregou o livro da igreja. Aliás, ali em Lolé não tinha ainda igreja, né? A igreja era na Quarteira. Mas não tinha. Aí eles falaram, talvez sejam os irmãos da Albufeira. Era uma outra cidade que ficava também um pouco próxima de lá. Talvez foram os irmãos de lá. Aí entraram em contato porque ficaram curiosos com os irmãos de lá e eles disseram não. Ninguém, nem daqui, nem de lugar nenhum, não tivemos entrega de livros nessa época. Às vezes eu me pergunto se foram anjos, mas também não sei. Podem ser pessoas de algum outro lugar que o Senhor usou e nos ajudou muito nessa época. Bom, pulando então essa parte, me converti, viemos embora para o Brasil. E comecei então a falar dessa verdade para minha família. Foi muito difícil, porque eram todos protestantes, né? Minha mãe, meus irmãos, meu pai, todos da fé protestante. E começamos, a primeira que aceitou essa verdade foi a minha mãe. Aí o meu irmão ficou muito revoltado comigo e ficou muito bravo, porque eu estava levando a mãe, né, para uma igreja que, segundo a luz que ele tinha, não era certa, né? Então, mas graças a Deus a mãe desceu as águas e começamos então, inclusive o meu irmão até comprou um livro de teologia para tentar nos mostrar também, para nos salvar. E ali ele estudando a mesma coisa, né? Nós passávamos bastante tempo estudando textos e eu mostrava por dentro da Bíblia e ele se convenceu-se, né, pelo Espírito Santo. Ele, a esposa, o filho também desceram as águas. Antes disso também a minha cunhada. E assim foi, irmãos, que todos da minha família, todos os irmãos, meus pais, todos aceitaram esta verdade. Amém? Eu fiquei muito feliz. E aí começa a entrar, irmãos, a parte principal do testemunho que eu tenho para dar para os irmãos. Porque quando isso ocorreu na minha vida, eu fiquei muito empolgada. E eu pensei comigo, é muito fácil. É muito fácil falar da verdade, porque está escrito. E quando nós mostramos a palavra, não tem argumento contra. Não tem, porque está escrito. E nós moramos em Lagoa de Fora, Balneário Gaivota, né? Então, é conhecido por muitos como o berço do protestante. Existem muitas igrejas, né? Existem muitos membros da Igreja Assembleia e outras, e moramos no berço protestante. E eu conheço a maioria deles. Então, eu pensei comigo, agora vou entrar de casa em casa e vou levar esta mensagem. E comecei então a me preparar para isso, irmãos. Algumas pessoas, quando nós retornamos de Portugal e souberam que nós estávamos na igreja, atacávamos na rua. Lembro um dia em que a minha filha, que estava nessa época com 10 anos, a minha mais velha, né, que é a outra minha menor, e ela estava assim andando na rua e uma senhora parou ela e queria saber sobre a volta de Jesus. Porque ouviu falar que os adventistas criam de uma forma diferente. E eu ali tive uma oportunidade para ir até a casa dela. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, estava muito empolgada e eu pensei comigo, vou levar essa verdade a todos os lares aonde me permitirem entrar. Aí eu pensei também, tem algumas pessoas, eu sabia que havia muito preconceito. Eu disse, tem algumas pessoas que não vão aceitar. Então eu vou fazer umas espécies de apostila. E desta forma eu sei como eles pensam, porque eu também estava lá. Eu sei que tem muitas pessoas sinceras e verdadeiras. E eu vou abordar o tema de uma forma como eu sei que eles pensam e como realmente é pela palavra. E as pessoas que não me permitirem entrar em suas casas, eu vou deixar a apostila. E aí eles vão poder ler. Mas quem me permitir, eu vou entrar. E comecei com uma chama no meu coração e muito empolgamento e muito feliz em me preparar para este momento. Então, quando acordava pelas manhãs, logo cedo, fazia minha comunhão, pegava ali caderno, caneta, a Bíblia, alguns materiais que eu tinha ali de estudo, e comecei então a me preparar para este material. Mas então, irmãos, quando eu comecei a me preparar para este material, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração sobre a breve volta de Jesus, a brevidade da volta de Jesus. Bom, eu comecei a me sentir um pouco incomodada com isso. Não que eu não quisesse a volta de Jesus. Eu creio que todos nós que somos adventistas do sétimo dia ansiamos e sonhamos com esse dia. Mas naquele momento, o meu foco era levar essa verdade para aquelas pessoas.
E aí, irmãos, passado uns dias, e não saía a impressão do meu coração. E eu pensei, deve ser porque eu estou estudando sobre a volta de Jesus para mostrar que não é um arrebatamento secreto, mas como verdadeiramente é pela palavra. Deve ser por isso que estou estudando esse tema, então por isso o Espírito Santo está tocando tanto meu coração a respeito da volta de Jesus. Vou trocar o tema. E comecei então a estudar sobre a imortalidade da alma. Mas mesmo lá neste outro tema, o que sobressaía para mim? A brevidade da volta de Jesus. E eu comecei a me sentir realmente muito incomodada. Um dia então, dobrei os joelhos na sala da minha casa e orei a Deus e perguntei, Senhor, por quê? O que está acontecendo comigo? Por que o Senhor está impressionando tanto o meu coração com a brevidade da sua volta? Irmãos, dali uns 3 dias eu tive um sonho, o qual eu vou relatar para os irmãos agora. Mas, antes de relatar o sonho ainda, eu gostaria de contar que quando eu tive este sonho e a sua interpretação, o Senhor falou comigo que eu deveria ir e contar este sonho nas igrejas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o ancião da nossa igreja e contar para ele e sua esposa, juntamente com meu esposo. Contamos então para ele e pensei comigo, ele vai dizer que não, e eu estou de uma certa forma livre, né? Mas o irmão Rogério, como muitos aqui conhecem, sua esposa, a irmã Salete, nos apoiaram. E eu pensei comigo, mas Senhor, será mesmo? Fiquei ainda questionando e com dúvidas. Voltei para casa e pensei, vou contar para o pastor, né? Mas o pastor era muito ocupado na época, o distrito não tinha sido dividido ainda, cuidava de 14 igrejas e não tinha tempo para estar indo e vindo, né? Então eu fiz uma prova com Deus, eu disse, Senhor, se é mesmo da vontade do Senhor que eu vá levar essa mensagem, traga o pastor até a minha casa. Bom, na época o meu esposo tinha sido nomeado como tesoureiro e o auditor vinha fazer uma visita lá em casa. Não sabendo o endereço, passou no pastor que o trouxe até a nossa casa. E quando eu olhei no outro dia, e eu recém tinha conversado com Deus, e o pastor lá na nossa casa, e eu pensei, mas Senhor, eu não vou falar nada. Eu pensei o que comigo? O pastor vai dizer que não, vou ficar constrangida, vou passar por uma situação que eu não quero passar por isto. Mas, novamente, o Espírito Santo falou no meu coração, eu o trouxe. Então, eu chamei pastor, eu tenho algo para falar para o pastor. Ele disse, fale, irmã. Inclusive, estava até junto com o auditor, né, ali, meu esposo, e eu, tá bom, vou falar. E ali, orando em espírito, falei, né, falei para o pastor, contei o sonho, a sua interpretação, e já esperando que ele dissesse que não. Mas, o pastor olhou para mim e disse assim, irmã Sheila, a mensagem está de acordo com a palavra. E quanto a mim, a irmã tem a minha autorização. Bom, irmãos, naquele momento, dali para frente, eu fiquei muito intrigada. Eu não vou dizer para os irmãos que eu fiquei revoltada ou brava, não foi nesse sentido, mas eu fiquei confusa, porque eu falei para Deus assim, Senhor, eu estava me preparando para levar a mensagem aos meus, e se referia eu, os meus, ao povo protestante, que eu queria levar essa verdade. Eu disse, eu estou me preparando a levar a mensagem para eles, que, digamos assim, estão famintos, estão necessitados, não tem muito quem lhes leve a palavra. E, no entanto, o Senhor me pede para que eu leve uma mensagem ao seu povo, adventista do 7º dia, que, digamos, está de barriga cheia, espiritualmente falando, conhece tanto, tem tanta luz, e o Senhor me pede para levar a mensagem ao seu povo adventista. E o Espírito Santo falou na minha mente, muito claro assim, irmãos, deixa que dos teus cuido eu. Eis que eu te chamei para levar a mensagem ao meu povo adventista do 7º dia. E por isso eu estou aqui nesta tarde, irmãos. E vou compartilhar com os irmãos agora o sonho. Eu sonhei que nós estávamos em um barco. Era um navio desses com quartos dentro, corredores, desses que eu pelo menos só vi pela TV, mas que fazem cruzeiros, enfim, muito grande. E nós estávamos ali no corredor. Eu, meu esposo e alguns familiares meus, minha menina. E então veio o comandante. Nós estávamos num corredor assim e havia um outro corredor assim. E o comandante, ele passou naquele outro corredor. E quando eu vi, eu fui até lá e falei com ele, Senhor comandante, se caso este navio afundar, as comportas vão ser fechadas?
ele olhou bem fixamente para mim e disse assim, era um senhor de cabelos brancos, olhou bem para mim e disse sim, se este navio afundar, as comportas vão ser fechadas. E eu voltei para ali onde eu estava, e então ele foi até o final do corredor, rapidamente voltou, me chamou e falou assim para mim, porque tu veio me perguntar, porque tu quisesse saber e porque tu confiou em mim, eu vou te falar para salvar tu e a tua família. Este navio vai afundar e com vocês dentro. E as comportas vão ser fechadas. Logo que ele falou assim, veio como que tinha assim como que um botão na parede assim, e veio como que uma mão apertasse assim, e no corredor veio 2 portas de ferro e se fecharam, não tendo mais acesso nenhum para lá, para o resto do navio. Mas ficava uma trinquinha aberta embaixo, que a minha menina, que no sonho era bebê, ela passava por baixo e voltava, mas somente ela cabia, os outros não. E aquelas portas ali se fecharam de ferro. Então nós viramos para cá, para irmos e entrar no quarto que dava com a porta para o mar. E quando nós estávamos indo, lá no final do corredor, havia uma jovem. Era uma jovem obesa e ela chorava muito. Tinha como que um psicólogo ou uma psicóloga conversando com ela e dizia assim, que ela tinha que deixar o navio, porque ele ia afundar. E ela dizia assim, eu sei que o navio vai afundar, mas eu não tenho forças para deixar o navio. Essa parte passou e entramos para dentro do quarto. Quando nós entramos para dentro do quarto, eu quis saber o motivo, por que este navio ia afundar. E então uma voz falou assim para mim, vai até a cabine de controle, vê o que aconteceu lá, que tu vai entender por que este navio vai afundar. Então, irmãos, eu não fui literalmente, mas a minha mente visualizou a cabine de controle. E quando eu olhei lá dentro, havia uma cobra-dragão. Era uma cobra enorme, com uma espinheira de dragão nas costas. E ela andava em círculos. E ela havia comido os tripulantes que guiavam o navio. Bom, então a voz falou assim para mim, tá vendo? É por isso que o navio vai afundar, porque já é a cobra que está no comando. Bom, essa parte passou e eu falei assim, bom, mas e agora? O que vai acontecer conosco? Vamos morrer todos? Porque havia assim uma porta de vidro que dava para o mar. E eu disse, quando a água, porque o navio já está afundando, e quando a água vir nessa porta, a porta vai arrebentar e vamos morrer afogados, o que vai acontecer conosco? E a mesma voz falou assim, o navio já está afundando, mas a hora que a água chegar no nível da porta de vocês, as portas vão se abrir. Quando as portas se abrirem, entrem para dentro da água para se salvar. E ficamos aguardando esse momento, logo chegou esse momento, as portas se abriram e nós íamos entrar para dentro da água. Quando nós olhamos, haviam muitos tubarões. E aí então, esses tubarões eram tubarões com a barriga branca, eram tubarões muito perigosos. E eu fiquei com muito medo. E eu disse assim, não entrem na água, por favor, porque há muitos tubarões. E ninguém entra, eu fiquei muito horrorizada. Então, a mesma voz falou, entre na água. Se ficar no navio, é certo que morre. A única chance é entrar na água. Então, irmãos, eu disse, espera que eu vou fazer uma oração. E eu orei assim, Senhor Deus, o Senhor que fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova, fecha agora a boca desses tubarões. E quando eu orei assim, irmãos, me senti segura e disse, podemos entrar. E entramos e nada nos aconteceu e eu me acordei. Quando eu me acordei, irmãos, foi algo muito... Eu nunca tinha vivido nada assim, eu nunca tinha sonhado nada assim, era muito real. Era como se eu tivesse estado lá, era muito real. Então, eu fiquei assim, sentei na cama e comecei a conversar com Deus e perguntei, Senhor, o que quer dizer este sonho? O que significa? E então o Espírito Santo começou a me dar a interpretação. Irmãos, quando eu digo que o Espírito Santo começou a me dar a interpretação, eu não ouvi uma voz, não vi um vulto, não foi nada desse tipo. Mas eu comecei a ter uma linha de raciocínio e compreender coisas que eu não compreendia e sabia que vinha de Deus. E então, primeiro eu entendi, o navio é a terra que já está afundando. O comandante é Deus. Aí eu lembrei daquele dia que eu tinha dobrado os joelhos na minha sala e eu tinha perguntado para Deus se ele voltava no meu tempo. E aí eu lembrei, eu disse, o comandante é Deus. Ele disse, porque tu me perguntou, porque tu quisesse saber, porque tu confiou em mim. Aí eu lembrei, porque eu perguntei para Deus, por isso que ele me deu este sonho. Então eu entendi que o comandante significava o Senhor.
neste momento eu questionei a Deus uma questão. Eu falei assim para Deus: mas Senhor, o comandante falou que era para avisar a mim e a minha família. E este sonho eu já observei que o Senhor está mostrando que algo muito sério está para acontecer. Mas o Senhor não trabalha desta forma. Como que algo muito sério está para acontecer e o Senhor vem avisar a mim e a minha família? Que individualidade é essa, né? Que favoritismo seria esse? O Senhor não trabalha assim. E eu questionei essa parte, então o Espírito Santo falou novamente no meu coração e me deu entendimento. Não é a sua família literal, mas a sua família espiritual a qual você pertence agora. E foi neste momento que eu entendi que eu deveria levar aquela mensagem às igrejas e deveria apresentar e alertar o seu povo. Bom, dando continuidade então. Aquelas portas que vieram e se fecharam é a mensagem principal para nós nessa tarde. Mas nós vamos pular e deixá-la para o final. Então, aquela cobra, né? Eu quis saber o porquê que o navio ia afundar. Então, eu visualizei aquela cobra que tinha uma espinheira de dragão nas costas. E eu pergunto para os irmãos: o que é a cobra? O que ela simboliza na Bíblia? Satanás, não é mesmo? E o dragão, porque ela tinha uma espinheira de dragão nas costas. O que significa na Bíblia o dragão? Satanás também. Então aquela cobra era símbolo de Satanás. E ali, a voz que falava comigo, eu sabia que era o Espírito Santo. E me dizia, né, que o navio já ia afundar, porque a cobra estava no comando, né? Antes de eu explicar sobre a cobra, eu vou explicar a jovem que estava no final do corredor. Eu quis saber de Deus: Senhor, quem era aquela jovem? E por que ela estava ali? E por que ela estava, por que me foi mostrado essa jovem com obesidade? Bom, o Senhor me disse que era os ex-adventistas, que essa jovem simbolizava os ex-adventistas. Eu fiquei muito intrigada e quis saber de Deus por quê. Mas por que, Senhor? Veio aquela linha de raciocínio do Espírito Santo e eu entendi aquela jovem é os ex-adventistas. E ao mesmo tempo eu perguntei para mim mesmo: mas por que, Senhor? Por que seria ela os ex-adventistas? E então o Senhor me deu uma compreensão que até então eu não tinha. Depois, indo pesquisar alguns dados, eu vi que realmente era assim mesmo, mas me deu uma compreensão de que a obesidade, ela é um quadro clínico, vamos dizer assim, que leva a muitas doenças, né? Nós ouvimos muito falar de problemas cardiovasculares, depressão, até mesmo câncer. Ouvimos muito falar de hipertensos, diabéticos, né? Inclusive agora nesse tempo de pandemia, muitos que são diabéticos têm ido a óbito. Então nós ouvimos falar dessas doenças, mas na verdade os estudos comprovam que a maioria dessas doenças são provocadas por pessoas que estão acima do peso e principalmente por obesidade. Então, o Senhor me deu a compreensão de que aquela jovem estava em um grande risco pelo fato dela estar obesa, mas um risco imperceptível. Ou seja, vou fazer uma comparação para que a gente possa ter uma compreensão um pouquinho mais profunda. Uma das doenças hoje muito temida é o câncer, certo? Porque muitas pessoas têm morrido, não têm conseguido, né, dar a volta por cima. Então, quando a pessoa ela descobre, ela é diagnosticada com câncer, o que ela faz, né? Pelo menos na maioria dos casos, ela busca todos os recursos, ela corre atrás, ela faz os tratamentos que está disponível, a sua família apoia, ajuda. E muitas pessoas têm vencido o câncer, não é verdade? Encontramos muitas pessoas que têm vencido o câncer por sua luta, sua perseverança, confiança no Senhor e têm vencido o câncer. Mas por quê? Porque houve uma preocupação, uma dedicada busca por uma cura. Mas, na contrapartida, muitas pessoas que são diagnosticadas com obesidade não têm esta grande preocupação. Então, é algo mais ou menos assim. A pessoa pensa: a hora que eu quiser, eu mudo os meus hábitos. A hora que eu quiser, eu procuro um profissional da saúde. A hora que eu quiser, eu procuro talvez um psicólogo, talvez, né? Porque nem todos estão neste quadro simplesmente porque comem muito, mas tem algo por trás. Mas a pessoa, ela pensa: não é nada grave, eu posso controlar. Muitos pensam que é só uma questão de parar de comer, né? E não é. Então, o que acontece? Acontece, irmãos, que é algo silencioso, mas é grave.
Esta é a situação dos ex-adventistas. Vamos colocar pessoas que estão lá no mundo, não conhecem nada da verdade. Então vai uns irmãos lá, dá estudo bíblico, convence-os de que a situação deles é errada, convence-os que pela palavra estão condenados à morte se não mudarem as suas atitudes, se não aceitarem Jesus como seu Salvador. Então vamos dizer que essas pessoas poderiam estar com câncer. Vamos colocá-las assim, só para nós fazer aqui uma metáfora. Porque se elas não lutarem, se elas não se batizarem, se elas não aceitarem Jesus como seu Salvador, a hora que Jesus voltar, ou até mesmo se partirem antes, vão estar o quê? Com a morte eterna como resultado, né? Seu final e da sua vida. Mas, na maioria dos casos, a pessoa, quando ela se conscientiza, quando ela entende que a situação dela é grave, na questão espiritual, o que ela faz? Ela aceita o Senhor como seu Salvador e ela se salva, né? E na contrapartida, um ex-adventista, ele pensa assim, eu estou bem, eu já conheço a verdade. A hora que eu quiser eu volto. A hora que eu quiser eu conserto a minha vida, eu deixo para trás tudo que tem que deixar. E também os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da igreja pensam o quê? Vou levar a mensagem para quem ainda não conhece. Porque quem já um dia foi adventista, já está farto, já espiritualmente está com a barriga cheia, conhece, a hora que ele quiser ele volta. E às vezes oramos pouco pelos ex-adventistas. E você que é ex-adventista, e talvez você que vai estar ouvindo essa mensagem em um outro momento, eu digo, preste bem atenção nessa mensagem desta tarde. Porque algo muito sério o Senhor está para fazer. Vai haver uma intervenção. E os ex-adventistas estão no mesmo patamar dos adventistas. Mas muitos não estão percebendo. A situação é de risco. No decorrer da mensagem, nós vamos entender por quê. A mensagem que o Senhor deu é para a sua igreja, é para o seu povo, adventista do sétimo dia. Mas também é para os ex-adventistas. Então, aquela cobra, né? Eu quis saber o porquê que o navio ia afundar. Então, eu visualizei aquela cobra que tinha uma espinheira de dragão nas costas. Então, aquela cobra era símbolo de Satanás. E ali, a voz que falava comigo, eu sabia que era o Espírito Santo. E me dizia, né? Que o navio já ia afundar. Porque a cobra estava no comando, né? E eu quis saber porquê. Então, havia ali aquela cobra. E o Senhor disse que ela já havia comido os tripulantes e que já era domínio de Satanás. Eu gosto de questionar as coisas. Eu gosto de ter bastante certeza das coisas. E eu ali naquele momento, sentada no meu quarto, falando com Deus, eu disse, mas Senhor, como assim já é domínio de Satanás? Sempre foi. Porque embora Deus seja soberano e domine sobre todas as coisas, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E a grande maioria da terra sempre escolheu fazer a vontade de Satanás. Então, por que agora que já é domínio de Satanás? Não foi sempre domínio de Satanás? Mas o Senhor me explicou algo e me deu a compreensão. Eu vou passar para os irmãos como o Senhor usou para me convencer e me explicar. Talvez essa minha explicação, não sei, talvez não tenha muita lógica, mas para mim teve. Vou fazer uma comparação de uma empresa. Uma empresa, ela possui 100% de ações, mas de repente ela resolve dividir as suas ações. E um fica com 30%, outro fica com 10%, outro fica com 5%, outro fica com 1%, e assim dividem-se as ações. Mas o sócio majoritário possui 30%. E eu pergunto para vocês, já que todos os outros possuem menos, ele domina a empresa com 30% das ações? Não, né? Porque se os outros todos se unirem, serão a maioria, não é verdade? Mas ele começa agora a comprar ações. E ele compra 10% aqui, compra 5% ali, vai comprando. E agora ele tem 50% das ações. Eu pergunto novamente para os irmãos. E agora, com 50% das ações, ele é o sócio majoritário e possui 50%. Ele domina a empresa? Ainda não, né? Porque se os outros se unirem, são igual. Então ele não tem domínio. Mas lembra que tinha um que tinha 1% das ações? Ele foi lá e comprou aquele 1%. E agora? Ele domina ou não domina a empresa com 50% mais 1? Agora ele domina, né? Mas, no entanto, ele não tem 100% das ações, não é verdade? Mas ele agora tem a maioria. Mesmo que todos os outros se unam, não vão passar dele ou ser igual a ele. Não é verdade? Bom, o Senhor, dessa forma, através assim,
desta linha de raciocínio me mostrou que este é Satanás. Ele não tem o total domínio da terra. Ainda existem muitos, né, que o Senhor vai alcançar, tem alcançado. Mas ele já possui 50% mais um. Ou seja, para nós podermos entender, irmãos, as pessoas antigamente, independente da denominação em que estavam, tinham sua fé, suas crenças e eram fiéis àquilo que acreditavam, né? Por exemplo, meus avós, lá por parte da minha mãe, eram da fé católica. E a minha mãe sempre contou que na sua juventude, entre ela e as suas irmãs, mas nossa, assim, nem pensar em trazer um namorado em casa e ter uma intimidade. Eu nem estou falando de dormir com um namorado na mesma casa, mas eu estou falando mesmo assim de sentar muito perto, nada, jamais, não eram permitido isso. E por que não eram permitido? Porque eles eram grossos? Não, por causa da fé que eles tinham e criam que isso seria adultério. E eles tinham base na Bíblia de que eles não podiam fazer isso. Também, se alguém puder me arrumar um pouquinho de água. Também era relatado também que ao almoço, à janta, eles faziam orações, né? Rezavam, faziam orações pelo alimento, né? Também eu cresci no meio protestante e quando eu era pequena, nós não víamos novelas, não víamos filme. Era muito difícil nós conseguir ver algum filme, tinha que ser muito controlado, muito cuidado para saber se aquele filme nós podíamos ver ou não. As nossas vestes eram diferenciadas, né? Nós tirávamos mais tempo para a oração. Lembro-me quando eu era pequena e a minha mãe levava nós na vigília. Só que a vigília era um pouco diferente. Era a noite inteirinha orando. E a mãe levava nós 3 pequenos para a igreja. E chegava lá, colocava nós dormir embaixo do banco. E era com muito trabalho, muita dedicação. Mas isso não era só minha mãe que fazia, era a maioria. Hoje, irmãos, olhando... Obrigada. Hoje, irmãos, olhando para a maioria das denominações, nós vimos o quê? Que continuam as pessoas professando a mesma fé, independente de qual denominação for, continuam as pessoas professando a mesma fé, mas hoje todos podem olhar o que quiser na televisão, ou computador, ou internet, veem novelas, vejam filmes, as vestes não tem mais diferença, não tem mais importância dos namorados virem e dormirem com as filhas mulheres em sua casa. Só estou citando alguns exemplos, teria muitos outros. O que eu estou querendo dizer com isto? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que, na verdade, a grande maioria sempre esteve do lado do inimigo, mas muitos inocentes. Mas na luz que tinham, eram fiéis. Hoje, não. Hoje ninguém mais está inocente. Pessoas que sabem, independente de qual é a sua denominação, sabem pela palavra que o adultério é pecado e estão permitindo, para não desapontarem seus filhos. Pessoas que estou julgando a pessoa em si, devemos amar a todos, mas eu me refiro que pela palavra de Deus sua prática não está certa. Pessoas têm aceitado. Quando eu digo aceitado, irmãos, não estou me referindo em aceitar a pessoa. Eu digo têm aceitado de que isso está em conformidade com a palavra e de que não tem problema nenhum. Pessoas que continuam professando a mesma fé, mas não oram mais nem sequer na hora do alimento. Não passam mais uma noite inteira em vigília orando a Deus. Pessoas que estão conscientes, que sabem o que é o certo, mas não têm feito mais. Por isso que o Senhor falou que já é domínio de Satanás, porque a grande maioria já está conscientemente e não mais enganados, mas conscientemente do seu lado. Por isso, irmãos, não subestime Satanás nesse tempo. Pelo fato de a maioria tê-lo aceitado, se entregado a ele, ele tem um domínio muito forte, porque Deus nos deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Mas Satanás, Deus ele respeita, mas Satanás não respeita. E a partir do momento que os seres humanos aceitam
de que ele domine as suas vidas. É por meio do próprio ser humano que ele nos ataca. Satanás não pode de maneira nenhuma pegar nenhum de nós e tocar um dedinho que seja. Ele não tem permissão para isso, se nós não aceitar, se nós não querer. Mas se nós quisermos, se nós aceitarmos, ele faz. E é por isso que Satanás tem usado a grande maioria para estar do seu lado neste último momento. E é por isso que Deus mostrou que já é domínio de Satanás. Mas, dando um passo à frente, aqueles tubarões. O que significa aqueles tubarões? A perseguição. Perseguição, irmãos, 2 tipos de perseguição. Perseguição literal, a qual em breve vamos passar, sim, está na palavra, é a profecia, está se cumprindo. A qual temos que nos preparar e preparar nossos filhos. Mas também a perseguição que já pode começar agora. Que perseguição seria essa, irmã? Veja bem, aqueles tubarões eram bravos e agressivos. Quando a porta se abrisse, seria o momento então de nós pularmos para dentro da água para nos salvar, certo? Eu questionei a Deus e eu disse, Senhor, se o navio simboliza a terra, e quando a porta se abrir, nós temos que sair de dentro do navio para fora, como assim? Vamos para onde? Não entendo. E o Senhor me explicou que não simbolizava a terra no sentido físico, mas no sentido de que a palavra de Deus disse, viveis no mundo, mas não sois do mundo. Então, a hora que a água chegasse no nível da nossa porta, as portas se abririam para que nós deixasse o mundo. É bem verdade que sempre tivemos que deixar o mundo, não somente agora, mas chega um momento, irmãos, que como nunca temos que deixar o mundo, porque senão vamos perecer com este navio que está afundando. Mas quando nós resolvemos deixar o mundo, irmãos, começa uma grande perseguição. Quando nós não vamos mais aonde o mundo vai. Quando nós não vimos mais o que o mundo vê. Quando nós não comemos mais o que o mundo come. Quando nós não vestimos mais o que o mundo veste. Quando nós não falamos como o mundo fala, não ouvimos o que o mundo ouve. Não há lugar no mundo para nós. E as pessoas nos rejeitam, até mesmo amigos, familiares, parentes, talvez até irmãos da fé, nos rejeitam, porque estamos tomando atitudes diferentes da deles. Atitudes do qual o Senhor nos pede para tomar, mas que não são aceitas pela maioria. Mas no sonho a voz dizia, e a voz era do Senhor, quem não sair do navio é certo que morre. Então eu pedi para fazer uma oração. E eu orei pedindo que Deus fechasse a boca daqueles tubarões. E me senti segura e entramos e nada nos aconteceu. Bom, nesta parte, irmãos, é muito interessante porque o Senhor está falando para nós que não devemos temer. O Senhor estará conosco na hora da perseguição. Perseguição literal e este tipo de perseguição, ainda que os teus parentes te rejeitem, ainda que lá no meio do teu trabalho as pessoas já não te aceitem tão igual porque você diz que não vai, aquela festinha, aquela comemoração, talvez aquele encontro que você sente que não deve ir, talvez eles não te aceitem tão bem lá na faculdade, em qualquer um outro lugar, ainda que haja rejeição, mas o Senhor promete que Ele estará do teu lado. Seja fiel ao Senhor. Muitos de nós vamos passar por muitas lutas. E talvez nós que estamos aqui, ou mesmo quem está nos ouvindo, vai passar por momentos que vai pensar, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Seja agora, seja daqui a pouco, seja cada um na sua individualidade. Mas o Senhor promete que se nós formos fiéis e abandonarmos o pecado, o Senhor será conosco. Amém? Bom, como eu falei, a parte principal é a parte das comportas, né? O Senhor falou através desse sonho com muitos pontos, mas é interessante, irmãos, que essa parte eu falo que ela é principal porque ela traz um recado muito, muito importante para todos nós. Aqui, essas duas portas que vieram e se fecharam, as comportas, elas simbolizam a porta da graça, que dentro em breve estará se fechando para o povo adventista do sétimo dia, que tem luz e não quer viver a luz que tem. Veja bem, irmãos, não é para a igreja adventista. Não é a igreja adventista que Deus vai fechar a porta para ela. É para pessoas individuais. Pessoas que têm luz, mas não querem viver a luz que tem. Mas será isto possível?
porque o Senhor diz que dentro em breve a porta da graça estará para se fechar. Quando o Senhor me falou isto, eu pensei comigo, não, Senhor, porque só vai se fechar a porta da graça quando o Senhor levantar-se do Santo dos Santos. Mas, peço licença aos irmãos. Mas, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor não levantou do Santo dos Santos. E quando se levantar, vai se fechar em geral para todos, não só para algumas pessoas individuais. Mas nesse momento, o Senhor me chamou a atenção para a palavra de Deus. Em primeiro lugar, houve sim um tempo em que a oportunidade fechou-se para o povo israelita, para a nação de Israel. Mas não como indivíduos, e sim como nação. Mas havia um dia, né? Ninguém sabia que dia era esse. As pessoas estavam ali normal, vivendo a sua vida. Mas os anos proféticos lá de Daniel, os 490 anos, eles estavam se cumprindo naquele dia da morte de Estevão. Mas naquele dia, irmãos, não sei se houve sol, chuva, mas a Bíblia não relata. E nenhum relato relata que houve trovões, que houve vozes ou que aconteceu algo extraordinário. Mas, no entanto, naquele dia estava se cumprindo a profecia, parte da profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Os 490 anos estavam findando na morte de Estevão e a oportunidade estava se fechando para aquela nação. Então Deus, com base na Bíblia, ele fecha sim a oportunidade, mesmo que a porta da graça não tenha sido fechada. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu sei, eu entendo, tem base na Bíblia, mas somente isto não basta. Começamos então a passar a mensagem, e as primeiras que passamos desta forma. Mas eu questionei a Deus e eu disse, Senhor, desde que eu vim para a igreja adventista do sétimo dia, eu tenho estudado e tenho aprendido, com base na palavra, de que o Senhor tem profetas seus para cada tempo. Sempre houve e sempre vai haver na história um profeta guiando o seu povo. E essa igreja, por ser a igreja verdadeira, também tem uma profeta, que é Ellen White, que falou para o tempo do fim. Inclusive, muitas coisas têm se cumprido. E o Senhor tem provado para mim que realmente ela é uma profeta de Deus. E se ela é uma profeta de Deus, o Senhor não mostrou para ela que isto iria acontecer. Eu peço ao Senhor humildemente que me mostre por dentro do espírito de profecia se realmente a porta da graça vai se fechar como indivíduo para o povo adventista do sétimo dia que não quer viver a luz que tem. Eu quero essa mensagem. Bom, irmãos, dali uns dias eu tive um outro sonho. Eu sonhei com 2 ônibus. O primeiro ônibus saía às 4. O segundo ônibus saía às 5. Bom, eu tinha que me arrumar a minha menina, pegar o das 4, porque se eu não pegasse o das 4, eu não poderia pegar o das 5. E o destino final era o céu. Esses ônibus me levariam para o céu. Bom, eu me acordei, mas eu estava com muito sono e um pouco confusa. E eu pensei que sonho seria este, mas dormi novamente. E sonhei o mesmo sonho, só que agora estava muito em cima da hora. E eu tinha que correr muito para não perder o primeiro ônibus. E ainda tinha que arrumar a minha menina e eu tinha que correr muito. Então eu me acordei. Quando eu me acordei, eu fiquei muito impressionada. Eu disse, nossa, eu sonhei o mesmo sonho 2 vezes. E eu vi que este sonho era da parte de Deus. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que quer dizer esse sonho? Quem são esses 2 ônibus? E o Senhor me fez lembrar de que o destino final era o céu. E eu pensei, bom, se o destino final era para o céu, esses 2 ônibus me levariam para o céu. E eu questionei e perguntei, mas Senhor, o que quer dizer esses ônibus? O que eles podem simbolizar? E o Senhor me perguntou, o que é um ônibus? E eu parei e pensei, um ônibus é um veículo que conduz passageiros a um determinado destino. Aonde era o destino? O céu. Bom, qual é o veículo que te conduzirá para o céu? E eu parei e pensei, a palavra talvez, Senhor, mas parei e pensei e o Espírito Santo me deu o entendimento de que é o Espírito Santo. Porque ele veio para nos convencer da verdade. Não adianta nós termos a palavra que é a verdade se o Espírito Santo não nos ensinasse. Então, o Espírito Santo é o veículo que nos conduzirá para o céu. E eu disse, sim, Senhor, eu creio que sim, é o Espírito Santo mesmo que vai nos conduzir para o céu. Mas, no sonho haviam 2 ônibus. E eu nunca vi 2 Espíritos Santos na Bíblia. E então o Senhor falou para mim assim, o que eu vou falar
para os irmãos agora o que eram estes 2 ônibus. E eu pergunto para os irmãos: quem é a graça? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele disse que mandaria outro igual a ele, certo? Então, além de Jesus, quem é a graça? Jesus é a graça, o Espírito Santo é a graça. Agora eu pergunto também para os irmãos: quem figurativamente representa o Espírito Santo? Bom, a gente poderia dizer que a pomba, né? Ali quando Jesus foi batizado, né? Mas, embora seja sim um símbolo ali do Espírito Santo, foi um símbolo naquele momento, mas figurativamente, o que nós temos como símbolo do Espírito Santo é chuva temporã e chuva serôdia. Elas representam o derramamento do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim depois deste sonho: a mensagem de que a porta da graça vai se fechar dentro em breve, e de que eu estou dando o último aviso para quem tem luz e não quer viver a luz que tem, está dentro do espírito de profecia na mensagem da chuva temporã e chuva serôdia. No momento, irmãos, eu não entendia muito sobre isso. Começamos a procurar. A equipe que nós formamos para levar a mensagem começou a ajudar. E começamos então a encontrar a mensagem dentro do espírito de profecia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora. Primeiro eu vou abrir Testemunhos para Ministro, página 506 e página 507. Para primeiro nós confirmarmos se realmente eu posso comparar a chuva temporã e a chuva serôdia com a graça. Então nos diz assim, página 507 de Testemunhos para Ministro. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Bom, aqui a serva do Senhor diz que não devemos negligenciar o quê? A graça representada pela chuva temporã. Então a chuva temporã representa o quê? A graça. E aqui na página 506 nos diz assim: a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual, que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Então a chuva serôdia também representa a graça. E quando o Senhor estava me dizendo ali no sonho que a porta da graça iria se fechar, estava para o povo, né, que tem luz e não quer viver a luz que tem, estava se referindo a chuva temporã e chuva serôdia. Eu vou explicar um pouquinho do que é a chuva temporã e chuva serôdia, porque eu sei que tem muitas pessoas que não compreendem. Talvez aqui entre nós mesmos tenha pessoas que não compreendam. Bom, lá no passado, nos dias dos profetas do Senhor lá naquelas terras, haviam apenas 2 estações de chuvas. Era chamada de chuva temporã e chuva serôdia. Como que acontecia então? Quando chegava próximo da época da primeira chuva, que era chamada de chuva temporã, os lavradores, os agricultores, eles começavam então a lavrar a terra, a preparar, e quando estava bem próximos, eles semeavam a semente para que viesse então a primeira chuva e fizesse com que esses grãos germinassem e então brotassem e desse ali uma boa lavoura, vamos dizer assim, através desta primeira chuva, chamada de chuva temporã. Depois, quando chegava quase no final, que as plantas já tinham colocado espigas, já estavam com frutos, caía a última chuva, chamada de chuva serôdia. Era uma chuva mais abundante e vinha para o amadurecimento dos frutos. Então, lá nessas terras, era assim que aconteciam, porque nós aqui no Brasil vivemos em um país tropical. Hoje chove, amanhã não chove, né? É assim, principalmente aqui na nossa região. Mas lá não era assim. Era apenas 2 épocas de chuva. Então, os agricultores aproveitavam essas chuvas para fazer as suas plantações. Mas Deus, então, que sempre usou de parábolas para falar conosco, falou então aos seus profetas dessas 2 chuvas para mostrar como seria o derramamento do Espírito Santo. Por exemplo, muitos profetas, desde o começo, anunciaram que um dia o Messias iria vir, ia morrer na cruz, iria nos salvar e depois voltaria para nos buscar, certo? Então, o campo, né, já estava sendo preparado.
quando chegou então na época em que Jesus veio na terra, o maior profeta preparou então agora o solo, entregando agora a grande mensagem. Mas somente depois do dia do Pentecoste essa semente germinou. Eu digo para os irmãos, quem será que foi mais santo? Jesus ou Pedro? Não tem nem comparação, né? Nós sabemos que embora Pedro foi um homem forte, valente, um servo valoroso do Senhor, mas nem se compara com Jesus, que não teve pecado, nosso Salvador, não é verdade? Mas, no entanto, Jesus pregou e foi rejeitado, foi morto numa cruz, foi ridicularizado, ninguém quis sua mensagem. Agora Pedro prega e mais de 2.000 homens se convertem num só dia. Ou seja, qual a diferença? A época da chuva temporã. Ou seja, foi preparado o solo, foi lançada a semente através de Jesus, do Evangelho, mas somente depois do Pentecoste, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, e então essa semente do Evangelho germinou aos 4 cantos da terra. Mas, agora no fim da estação, essa semente, ela precisa do quê? De um amadurecimento. E então, virá, dentro em breve, o último poder, o derramamento do Espírito Santo na forma da chuva serôdia. Mas veja bem, irmãos, o primeiro poder que veio para nós, não nos veio para o amadurecimento, nos veio para fazer existir. Ou seja, desde o dia do Pentecostes, está disponível para nós um poder do Espírito que molda o nosso caráter, que nos faz ser como Jesus Cristo, que nos faz seguir os seus passos, mudar a nossa vida, seguir os seus mandamentos, ter forças para guardá-lo. Desde o dia do Pentecostes está disponível este poder para nós. Mas este último poder que virá agora, não é para nos fazer seguir a Jesus Cristo, não é para fazer moldar o nosso caráter, não é para transformar a nossa vida, porque ela já tem que estar transformada para receber este último poder que vai vir. Este último poder virá para nos dar forças para os acontecimentos finais, virá para nós pregar com intrepidez a palavra aos 4 cantos da terra. Este último acontecimento do poder do Espírito virá para nos fortalecer e nos fazer estar diante do Senhor na hora da volta dele. Este último acontecimento da chuva serôdia só vai ser pego por aqueles que pegaram o primeiro poder. Eu vou fazer 2 ilustrações. Dentro do meu conhecimento, eu sou mãe e lido com os meus filhos. E a gente, né, como bons pais que somos, ou pelo menos lutamos para ser, né, se somos pais conscientes, não gostamos de desperdício, não é verdade? Então, eu vou fazer uma comparação para vocês, que venha a minha filha e diga assim para mim: mãe, eu quero um pacote, eu quero biscoito, né? Vou fazer um exemplo aqui. E eu pego agora, então, assim, encho a mão e dou para ela. E ela sai comendo, só que ela come assim, só uns 2, e daqui a pouco eu olho, ela joga no chão, pisa em cima, brinca, dá pro cachorro, e nem se importou-se. Mas não passa nem 10 minutos e ela vem para mim de novo e diz assim: mãe, eu quero mais, me dá mais. E aí eu, como uma mãe sensata que sou, ou luto para ser, pego o resto do pacote e digo assim: vai, filhinha, vai brincar. Faria eu isso, irmãos? Faria você isso? Eu sei que não, né? Até absurdo fazer uma pergunta dessa, é óbvio que não. Custou dinheiro, nos custou caro para ganhar, né? É verdade? Nós não iríamos fazer isso. Então, será que o Senhor, Ele iria olhar para nós e iria dizer assim: bom, minha serva Sheila, já que você, desde que veio para a igreja, está aí disponível para você a porção do Espírito através da chuva temporã, a porção do Espírito que a Bíblia diz que não doa aos outros, mas doa a vocês, não doa ao mundo porque o mundo não o conhece, mas doa a vocês, está aí disponível, mas você não quer, você esbanja, você bota fora, você não ouve o que o Espírito está falando para você, você não anda na guia do Espírito, você tem botado fora. Mas, já que você está agindo dessa forma, eu vou te dar mais poder. Faria, irmãos, o Senhor isso? Né? A gente vê que sem lógica. Se nós não aproveitarmos a porção do Espírito que está disponível para nós agora, que custou um alto preço, que custou a vida de Jesus na cruz, como poderia Ele mandar mais do seu poder para nós e mais do seu Espírito para nós? Eu ainda faço uma outra ilustração.
eu preparo agora a terra e lanço 100 sementes no solo. Dessas 100 sementes, nascem 50, porque nem sempre nascem todas, não é assim? Quem lida com a agricultura sabe, nem sempre nascem todas. Então, nascem 50 sementes. Dessas 50 plantinhas que nasceram, nem todas também vão crescer e dar frutos, porque algumas secam por causa do sol muito forte, outras talvez por causa da geada. Resumindo, apenas 30 delas ficaram viçosas, bonitas e deram frutos, certo? Então, eu plantei uma lavoura, eu lancei 100 sementes e dessas 100 sementes vingou 30. E agora essas 30 elas estão bonitas e com frutos. E agora vai cair então a chuva para terminar o processo e amadurecer esses frutos. Eu pergunto para os irmãos, sobre quantos frutos, sobre quantas plantas a chuva vai cair? Mas eu plantei 100 sementes, por que vai cair só sobre 30? Porque só 30 nasceram, só 30 germinaram, só 30 deram frutos, certo? A semente do evangelho é pregado para todos. Mas somente a chuva serôdia vai cair naqueles que nasceram e passaram a existir. Quando nós nos tornamos adventistas do sétimo dia, quando nós nos batizamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos agora uma caminhada. Aliás, o batismo não é o fim do processo, é o começo do processo. Aprendemos o básico sobre o Senhor, sobre o que precisamos. Entendemos que precisamos nos lavar, precisamos nos purificar para estar com o Senhor no céu. Mas a partir do batismo começamos agora um processo. E esse processo é pelo poder do Espírito que nós vamos conseguindo. Então é a chuva temporã que está sobre nós. E o Espírito Santo vai nos conduzindo e vai nos dizendo aonde devemos ir, como devemos caminhar, como devemos fazer. E a partir do momento que vamos dando ouvidos, vamos crescendo no Espírito. E então, irmãos, chega o tempo de cair mais poder do céu. E o Senhor vai dar para quem? Vai dar para aqueles que cresceram como uma planta no Espírito. Para aqueles que se desenvolveram como uma planta se desenvolve com a primeira chuva. Então, é impossível de que o poder do Espírito na forma da chuva serôdia, nesses últimos dias que será derramado sobre sua igreja, caia em cima daqueles que não se prepararam. Caia em cima daqueles que não andaram no poder da chuva temporã. Ou seja, nós temos para nós agora um poder do Espírito disponível, chamado figurativamente de chuva temporã. Mas, na verdade, é o quê? O poder do Espírito que foi derramado lá no dia do Pentecostes. Temos disponível para nós, para nos guiar nesta caminhada. Se nós não demos bola, se nós não ouvimos, se nós não estamos atentos a este poder, a esse Espírito, como podemos querer receber mais? Mas é chegado o tempo e é chegada a hora em que vai ser derramada a chuva serôdia. E daí talvez os irmãos possam dizer, não, irmã, mas como que a irmã sabe que é chegado o tempo de cair a chuva serôdia? Vamos ler agora. Testemunhos para Ministro, página 509, que diz assim: oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Há 100 anos atrás, a serva do Senhor chamou de agora, no tempo dela, o tempo de cair a chuva serôdia. E eu digo, não seria no nosso tempo agora, então, se ela disse há mais de 100 anos atrás, que era agora? Estamos sim no tempo de cair a chuva serôdia, mas temos nós pego a temporã? Ou seja, o Senhor diz pela sua palavra que estamos em tempo de chegar à colheita. O Senhor é o ceifeiro. Ele vai passar a foice para a ceifa. Ele vem para fazer a colheita dos seus. Mas para que nós possa ser colhido por Ele, nós temos que estar como uma fruta muito bela, muito cheia, muito viçosa, muito pronta. Afinal de contas, um agricultor, ele não vai levar para vender aquelas frutas mirradas, feias, mas ele vai levar as mais bonitas, as boas, que dá venda, não é verdade? O Senhor vem para a sua colheita, para levar os seus frutos. Mas, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos com a chuva temporã e a chuva serôdia, não seremos ceifados, não seremos levados. Aí talvez nós possamos pensar, bom, mas se a chuva serôdia não caiu ainda, eu ainda tenho tempo, né? A hora que ela cair,
certamente vai ser perceptível, porque no dia do Pentecoste, quando caiu o Pentecoste, foi perceptível. Houve um grande poder, houve um barulho, né? E todo mundo percebeu que era o poder do Espírito. Então agora, novamente, quando eu ver esse movimento, ou quando eu ver esse poder, então eu corro e pego. Não é verdade? Muitas pessoas têm pensado assim. Mas não, irmãos. Hoje é o tempo de pegar a chuva temporã. Porque se nós deixarmos para depois, quando cair a chuva serôdia, não pegaremos mais. Por isso, irmãos, que eu comentei que os ex-adventistas estão em grande perigo, mas um perigo imperceptível. Porque nós estamos em tempo de cair a chuva serôdia. E o momento em que o Senhor derramar mais do seu Espírito sobre os seus servos, para a última obra que será feita na face da terra, todos os que não estiverem aqui, caminhando no Espírito, não o pegarão. É algo muito grave, irmãos. Corramos a buscar os nossos irmãos. E você, que está me ouvindo, se for um ex-adventista, corra para pegar a chuva temporã, para estar nos caminhos do Senhor, que ainda é tempo. Porque dentro em breve a oportunidade vai estar se fechando para quem tem luz e não quer viver a luz que tem. Para quem tem o Espírito Santo disponível, mas não quer dar ouvidos ao Espírito. Para quem tem o Espírito Santo guiando, mas não quer ser guiado para o Espírito. O Senhor não vai dizer, ok, meu servo, você esbanjou e eu vou te dar mais. Não, a oportunidade vai fechar. Mas será que eu estou falando isso de mim? Ou isso tem base no Espírito de profecia? Nós vamos ler. Primeiro nós vamos ler Primeiros Escritos, um livro bem conhecido de todos, que eu creio que a maioria tem em casa. Nós vamos ler na página 71. Diz assim, Primeiros Escritos, página 71. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Ou seja, aqui a serva do Senhor viu que lá na frente, no tempo de angústia, muitos estavam sem abrigo. Mas por quê? Ela diz, porque hoje, porque agora, vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor, viver à sua vista. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo. Por quê? Haviam negligenciado a necessária preparação. Há hoje uma preparação para que possa, lá na frente, no tempo de angústia, nós possamos estar em pé. Agora ainda aqui, mais embaixo, diz assim, no terceiro parágrafo, vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, sobre toda má palavra e ação. Ela vê que ninguém ia poder participar da chuva serôdia, sem primeiro ter pego toda a temporã e ter deixado o Espírito Santo moldar o seu caráter. Veja como é sério, irmãos. Agora nós vamos para Testemunhos para Ministro. E nós vamos fazer uma leitura um pouquinho maior. Nós vamos ler texto e contexto. Testemunhos para Ministro, página 506. Nós vamos ler a 507 e vamos ler um pedaço da 508. Diz assim: a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Deve haver primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Isso devemos nós buscar com intenso desejo para que possamos adornar a doutrina de Cristo, nosso Salvador. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia.
quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio da sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão, pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e não a receberemos. Em nenhum ponto de nossas experiências podemos nos dispensar a existência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. No entanto, só isso não nos basta. Embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, de outro lado, perder de vista o fato de que, sem a chuva serôdia para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa. E o trabalho do semeador terá sido em vão. Necessita-se da graça divina no começo, da graça divina em cada passo de avanço. Só a graça divina pode completar a obra. Não há lugar para nós descansarmos em descuidada atitude. Nunca devemos esquecer as advertências de Cristo. Vigiai em oração. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Olha agora, irmãos, que forte. A ligação a cada momento com o agente divino é essencial no nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas, tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Olha agora, se não progredirmos, se não nos colocarmos em uma atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. É algo muito sério, irmãos. O Senhor está para derramar do seu poder, do seu Espírito na sua igreja, para a grande obra final que será feita nesses últimos dias. Mas ele diz, se vocês não pegarem a primeira porção que já está disponível, não pegarão a segunda. E eu estou para derramar. O Senhor falou para mim quando me deu este sonho. Muito pouco eu entendi, irmãos. Talvez você possa dizer, irmã, isso não é nada novo. Isso está aí no Espírito de Profecia há tantos anos. Isso eu já ouvi falar tantas vezes. Eu já sei que é assim. Talvez você possa dizer isso. Mas quando o Senhor falou para mim, irmãos, muito pouco eu entendi ou nada deste assunto. E eu entendi que algo muito importante e muito sério estava para acontecer. E o Senhor me pediu que eu fosse e avisasse o seu povo de que essa intervenção será feita dentro da sua igreja. Talvez você já saiba há muito tempo disso, mas o Senhor quer relembrar no seu coração que é chegado o tempo, irmãos, de o Senhor derramar a sua chuva serôdia. Quem fala isso é Deus através da sua igreja. A cada ano nós temos nos 10 dias de oração ali um exemplo do preparamento que os discípulos fizeram para no dia do Pentecostes receber o Espírito Santo. Afinal, eles estavam lá, reunidos, colocando suas diferenças em dia. E então, eles receberam o poder do Espírito. Novamente, a igreja tem feito para nós este ensaio. E a cada ano, escolhemos um tema que é escolhido por Deus pela sua igreja. E então, nos dedicamos, oramos, nos reunimos para buscar poder. Porque é chegado o tempo do quê? Da sua igreja receber o poder do Espírito, a chuva serôdia. Mas se você não estiver preparado, se não estiver dando ouvidos para o Espírito, não vai receber mais poder, se não está usufruindo do poder que tem. Vamos buscar os ex-adventistas. Vamos falar isso para eles. Se você é um ex-adventista que está ouvindo, preste atenção. Dentro em breve, a oportunidade vai fechar. Para quem conhece e não quer viver a luz que tem.
Vamos nos preparar. É chegado o momento. Este é o recado que eu entrego em nome de Jesus. Amém.